Regras de acentuação gráfica conforme o novo acordo ortográfico. A acentuação gráfica da nossa língua tem por base a fonética, por isso devemos levar em consideração a questão da acentuação natural, ou seja, os vocábulos que terminam em a, as, e, es, o, os, an, em, ens ou em ditongo fechado, elas possuem como vogal tônica a penúltima vogal. Assim, casa, cidade, comprei. Os demais vocábulos possuem a intensidade tônica na última vogal. Assim, algoz, algum. Esta é a acentuação natural da língua portuguesa. É a chamada acentuação padrão. Portanto, os vocábulos cuja vogal tônica está fora da posição natural da acentuação padrão devem ser grafados com o sinal gráfico de acentuação, ou seja, o sinal agudo para indicar a vogal tônica aberta e o sinal circunflexo para indicar a vogal tônica fechada. As regras que governam a acentuação gráfica dos vocábulos que não se enquadram na acentuação natural são as seguintes. Monossílabos tônicos são vocábulos com uma única sílaba e levam acento agudo ou circunflexo conforme o timbre, se for aberto ou fechado. Aqueles que terminarem em a, as, e, es, o, os. Por exemplo, pá, pé, vê, sós, traz. Também levam acento os monossílabos terminados nos ditongos abertos. Ei, eis, eu, eus, oi, ois. Por exemplo, reis, réus, sóis, dói, céu, etc. Levam o acento diferencial nos monossílabos as palavras tem, eles têm, ele tem, vem, eles vêm, ele vem, e por, verbo por, em oposição à preposição por. Leva acento o vocábulo monossílabo que, das seguintes situações. Quando estiver no final de uma frase, tudo isso foi feito para quê? Quando for um substantivo, ninguém viu o que ele fazia. A presença do artigo o na frente da palavra que tornou-o um substantivo. Levam acento os verbos por, fazer e dar nas conjugações a seguir com a colocação dos pronomes oblíquos, os, as, que tomarão a forma de lo, los, lá, las. Veja como fica. Por mais o, polo. Fez mais a, fê-la. Dar mais os, dá-los. Observe que os verbos perdem o R e o Z e se transformam em monossílabos tônicos terminados em A, O ou E. Vocábulos oxítonos, quando a vogal tônica está na última sílaba. São acentuadas as vogais tônicas abertas ou fechadas dos vocábulos oxítonos terminados em A, as, e, es, o, os. Babá, jequitibás, acarajé, avô, siamês, amarás, robôs. Os vocábulos oxítonos terminados em ditongos nasais, em e ens, são acentuados. Alguém, parabéns, arens, armazém. Atenção! As formas verbais derivadas dos verbos ter e vir levam acento por serem oxítonas terminadas em em. Todavia, para diferenciar o singular do plural, a forma singular recebe acento agudo para indicar a pronúncia aberta e a forma do plural, apesar de a pronúncia também ser aberta, recebe acento circunflexo para marcar a diferença. Veja, ele contém, eles contêm. Conter, verbo derivado de ter. Ela provém, elas provêm. Provir, verbo derivado de vir. Levam acento, agudo ou circunflexo, as formas verbais do infinitivo quando conjugados com os pronomes o, os, a, as. Elas perdem o R, tornam-se oxítonas terminadas em
a, e, o. E os pronomes adquirem a forma de lo, los, lá, las. Assim, adorar mais o igual a adorá-lo. Vender mais as, vendê-las. São acentuados os vocábulos oxítonos terminados nos ditongos abertos. Ei, eis, el, els, oi, ois. Assim, papéis, troféus, povaréu, faróis e herói. São acentuados os vocábulos oxítonos terminados com as vogais i, is, u, us, as tônicas formando hiato com a vogal anterior, assim, caí, baú, baús, país. Leva acento o vocábulo porquê quando for um substantivo oxítono. Em casos assim, nós não dissemos o porquê da nossa atitude. O artigo o substantivou o vocábulo porquê. Vocábulos paroxítonos são acentuadas as vogais tônicas a, e, i, o, u na penúltima sílaba dos vocábulos paroxítonos terminados em l. Fácil, dócil, réptil, n. Glúten, hífen. R. Açúcar, éter, almíscar. PS. Bíceps, fórceps. X. Fênix, tórax. Atenção! A maior parte dos vocábulos com tais terminações tem o seu plural submetido às regras de acentuação dos paroxítonos. Assim, amável, amáveis, fóssil, fósseis. Outros plurais, entretanto, passam a ser submetidos à regra de acentuação dos vocábulos proparoxítonos. Assim, líquen, líquenes, açúcar, açúcares. Temos ainda as, ímã, ímãs, órfãs, ãos, Cristóvão, sótãos, eis, jóquei, amáveis, is, táxi, lápis, uns, fórum, álbuns, os, jiu-jitsu, vírus, nos, íandon, nêutrons. São acentuados os vocábulos paroxítonos cujas vogais tônicas i e u estiverem nas seguintes situações: ter antes delas uma vogal, não ter depois delas NH, estar sozinha na sílaba ou seguida de S, saíste, saída, saúde, balaústre. Os vocábulos paroxítonos terminados em ditongos crescentes levam acento às vogais tônicas a, e, i, o, u. Série, secretária, prêmios, arbóreo, bilíngue, mútuo e água. Veja esse outro caso. O acento diferencial no vocábulo pôde, terceira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo, para não ser confundido com pode, terceira pessoa do singular do presente do indicativo, segue essa regra. Observe as frases. Depois disso, ele finalmente pôde voltar para casa. A outra frase, ele pode voltar para casa quando quiser. Vocábulos proparoxítonos. Vogal tônica na antepenúltima sílaba. Todos os vocábulos são acentuados. Álcool, líquido, fôssemos, excêntrico. Já entendi.